Bom, hoje aqui na Rede CBN, o nosso entrevistado é o Vanderlei Passarella. O Vanderlei é presidente de uma empresa química chamada GPC Química, mas ele também até está perguntando para ele agora onde é que ele arruma tempo para fazer livro. Ele é autor deste livro, chamado Fábrica de Ideia, Banco de Oportunidades, publicado pela editora Saraiva, do Vanderlei Passarella. Vanderlei, então eu começo. Como é que o presidente de uma empresa pode ter tempo para escrever livro? Essa é uma boa pergunta, né? Temos que arrumar tempo. No fundo, eu sempre mantive uma atividade acadêmica, né? Porque eu fiz mestrado, já dei aula há muitos anos e sempre gostei de poder escrever, ou escrever artigos, livros, etc. No caso do livro que nós estamos vendo hoje, eu escrevi junto com outros coautores, quer dizer, então acabei dividindo o trabalho, né? De não estar focado só eu para escrever todos os capítulos, né? Sim. Agora, para poder escrever um livro desse e ainda ser presidente de uma empresa química, Uhum. como é que você faz para gerenciar esse tempo? Bom, trabalha tanto, quando chega às 8 da noite eu paro, e das 8 às 8h30 eu escrevo lá um capítulo do livro? Olha, acho que minha característica é ser uma pessoa disciplinada, né, e determinada. Acho que isso ajuda, porque quando você quer, você arruma tempo para tudo, para fazer atividade física, para poder ter seu lazer, se dedicar à família, ao mesmo tempo poder escrever, trabalhar. Eu acho que com equilíbrio a gente consegue fazer aquilo que a gente pretende. Então foi isso que eu busquei em determinados momentos, até dentro do próprio trabalho, ou no finalzinho do expediente, a gente vai escrevendo. Fim de semana, às vezes um domingo, aquele domingo que está chuvoso, como atualmente, né? Você senta e faz um pouquinho. Você mora no Rio ou mora em São Paulo? Não, eu sou paulista, nasci aqui, cresci aqui, estive aqui já praticamente quase toda a minha vida e mudei para o Rio há 7 anos atrás. Sim. Foi quando eu comecei a trabalhar na Petroflex, que era uma empresa fabricante de borracha lá. Eu tive convite para ser diretor lá e acabei seguindo carreira lá, me tornei presidente da empresa. Então, e agora estou para o Rio e não tenho planos de voltar, não. Agora, Passarella, quando você diz aqui fábrica de ideia, banco de oportunidade, como é que você estabelece uma... Eu pensei que você fabricasse produto químico, não fabricasse ideia lá na sua Ideias, fábrica. boa. Fabrica também ideia lá? Na verdade, eu acho que em toda empresa, né, sendo ela química ou não, ela tem que ter uma capacidade de pensar em inovação, pensar em novas ideias, né? Eu acho que isso que eu tenho procurado fazer na minha vida profissional. E não ficou indiferente também na Petroflex. A gente, quando escreveu esse livro, se baseou num case particular, mas derivou uma metodologia para casos mais abrangentes, para qualquer tipo de empresa. Você se baseou em case? Qual foi o case? O case da própria empresa, da Petroflex, quando nós trabalhamos lá, e eu e os coautores que desenvolvemos. Sim. E era o case de a empresa precisava desenvolver coisas novas, ela estava, vamos dizer assim, muito presa a um tipo de produto, um commodity, um tipo de mercado muito consolidado. E para ela poder expandir, gerar oportunidades, gerar novas frentes de faturamento, de lucratividade, a gente teve que desenvolver uma metodologia para buscar ideias novas, inovações, e fizemos isso de uma forma, vamos dizer assim, sistemática. Criamos um modelo de como fazer isso funcionar. Porque às vezes se você deixar isso acontecer de maneira esporádica, né, você pode até ter boas ideias, desenvolver negócios. Essas ideias podem se perder quando ela não é organizada? Assim, elas podem, exatamente, elas podem se perder, como podem até nem chegar nos canais adequados, né? Então, nem todo o público dentro de uma empresa grande, vai poder ter ideias do que são negócios para negócios novos, ou novos produtos. Quer dizer, não é uma coisa tão democrática assim como, por exemplo, um plano de sugestões, né? No plano de sugestões você põe uma árvore de sugestões, todo mundo vai lá, coloca tal, e vai. No caso de negócios é um pouco mais restrito, você tem que ter um público dentro da empresa que domina um pouco a parte dos produtos, os sistemas da empresa, para poder começar a gerar ideias. Então, o que nós fizemos foi isso, nós desenvolvemos... Agora, o que é uma inovação? A inovação, eu poderia dizer que é uma imposição do mercado. Ou seja, se isso não fizer parte da estratégia da minha empresa, da minha organização, eu posso, por exemplo, perder fator competitivo e posso até ficar numa posição desconfortável no mercado? Eu acredito que sim. Faz parte da sobrevivência da empresa ou não? Eu acho que faz parte da sobrevivência de qualquer empresa. Quer dizer, por quê? Porque o mundo é dinâmico e muda. Quer dizer, a gente tem o grande exemplo da Estrela, por exemplo, que era a nossa grande fábrica de brinquedos, né, que quando, após o Plano Collor, o mundo se abriu, o Brasil se abriu, houve uma inundação de brinquedos aqui, a Estrela se reinventou.
né? Ela parou de ser simplesmente uma produtora, começou a importar, começou a desenvolver marca, começou... Então, isso é uma inovação. Mesmo que ela tenha que produzir em outro país, como Mesmo foi o que ela caso da tenha que Estrela, produzir. que passou a importar da China? Com certeza, eu acho que inovação é isso, você pensar em novos modelos de negócios também, né? Como foi o modelo da Estrela. Quer dizer, inovação não é necessariamente mudar o processo de produção. Não, eu acho que ela é Não, ampla. pode mudar a empresa como um todo. Você pode mudar a empresa como um todo, você pode mudar o processo, pode mudar seu produto, pode mudar o modelo de negócio da empresa, ela se posicionar em outro ramo, né? Um outro setor que ela sinta que ela tem capacidade, competência de atuar e que vai trazer resultados para ela, né? Então, é um pouco isso. Acho que o fato da inovação tem que ser encarado de maneira ampla e não restrita, né? Entendo. Bom, uma inovação pode chegar a mudar o modelo do negócio? Se você tocar da Estrela, ela mudou o modelo de negócio, ainda que tenha ficado no mesmo ramo de brinquedo. Isso, né? isso. Mas ela pode chegar a mudar o modelo de negócio. Claro, ela pode mudar completamente esse modelo de negócio. No caso que nós escrevemos no livro que tomou base aí a Petroflex, ela mudou um pouco o modelo de negócio dela pela inovação. Quer dizer, era uma empresa que ela era focada a mercado interno com produtos mais commodities. Não 100%, quer dizer, uma boa parte dela era produto commodity, boa parte Que focada... produto commodity era esse? A empresa era fabricante de borracha sintética, Sim. baseada em petróleo, né? Não é borracha natural. E esse produto commodity, vamos dizer assim, é aquele que é tradable, que é comercializado no mundo inteiro, com um preço mais ou menos fixo, e que vai para as grandes aplicações, os grandes volumes, como por exemplo para a indústria de pneumático. Quando a gente começou a entender a empresa, viu que esse modelo estava numa armadilha, quer dizer, porque ela estava perdendo. Esse modelo de você estar só focado no commodity, você vai perdendo competitividade, porque o commodity, além dele oscilar o preço, né, você tem os concorrentes sempre melhorando operacionalmente. Quer dizer, a base do modelo de commodity é a excelência operacional. E quanto mais você evolui nessa excelência operacional, menos custos você tem, menor o preço, e assim sucessivamente. Quer dizer, então, numa cadeia onde há competidores, né, internacionais sem barreiras, você vai perdendo a sua rentabilidade, a sua lucratividade por causa dessa competição. Como é que você sai dessa falácia? É se você realmente inova, aí é a palavra inovação. E no caso da empresa em questão, a gente procurou desenvolver produtos com maior valor agregado, né, e que pudesse ser para o mercado internacional, não só para o Brasil. Então a empresa abriu as portas, ela chegou no meio desse processo, nós chegamos a ser classificados como as 20 mais internacionalizadas do Brasil pela Dom Cabral, pelo fato de a gente ter aberto escritórios fora do país, feito operações nos Estados Unidos, procurando exatamente esses mercados. Agora, como aqui o teu livro é Fábrica de Ideia, Banco de Oportunidade, como é que isso foi gerido dentro da empresa? Chegou um determinado momento, o pessoal diz, olha, nós temos que repensar, ou temos que realinhar a empresa estrategicamente. Foi uma decisão estratégica da empresa? Exatamente, foi uma decisão de diretoria, né? Eu acho que quando eu cheguei na empresa em 2001, a gente começou a pensar na diretoria nova que se compôs, de fazer um direcionamento estratégico novo, um planejamento estratégico, uma visão de longo prazo. E isso a gente se reuniu e montamos então um plano estratégico que focava de 2002 até 2007, né, focando em um período aí de 5, 6 anos. Com isso, a gente identificou essas lacunas, né, de posicionar fora só do setor de commodity, internacionalizar, e a partir daí a gente viu a necessidade de desenvolver um modelo para que a coisa fosse bem gerenciada. Porque se você começar a ter ideias esporádicas ou tê-las de uma forma não muito estruturada... Você não vira aquilo que é um brainstorm dentro da empresa? Vira um brainstorm, ou então você vai... Todo mundo fala o que pensa? Exatamente, ou você vai investir num negócio que não vai te dar a rentabilidade necessária, ou você vai estar fazendo isso em detrimento de outras oportunidades que eram melhores. Então, só quando você tem uma visão do todo, e aí no caso a gente desenvolveu o funil, a ideia de um funil, você vai passando, né, por stage gates ou estágios, né, dentro desse funil, que vão mostrando exatamente quais são essas oportunidades que são melhores. E efetivamente nós identificamos algumas muito boas, como por exemplo, borracha quente para goma de mascar, era um produto que nós não tínhamos. Borracha quente? Borracha quente é um nome. Borracha quente, na verdade, ela não é porque ela é quente, ela é desenvolvida o processo petroquímico a quente, não é a frio, né? Desculpa, essa goma de mascar vem a partir de petróleo? Vem do petróleo. Quer dizer, você tem no chiclete que todo mundo masca, claro, tem a borracha que vem do petróleo. Uma parte da composição, óbvio, tem uma série de outros produtos, como flavorizante, aromatizante, claro, espessante, etc. Mas uma parte do conteúdo do chiclete é a borracha. Mas aí também não é commodity? Não, porque esse é um produto que tem um grau de exigência muito alto, não só porque é food grade, né, não é exigência de padrão alimentar, né, como também pelas características que ela tem que ter. Então você tem poucos produtores no mundo, né, a empresa na época se qualificou para ser
uma produtora desse produto em tempo recorde. Nós conseguimos, em um espaço de 3 anos, produzir, aprovar e já ter quase Agora, 30% do mercado. Voltando de novo, banco de oportunidade, como é que vocês identificaram essa oportunidade do mercado? Dizendo, olha, nós vamos passar agora a produzir esse componente do chiclete. Boa pergunta. Como é que vocês identificaram isso? Boa pergunta. De maneira genérica, eu vou te responder isso não só específico, mas genérico. Acho que o importante é que a gente criou esse modelo do método indutivo, né, do particular para o geral. Eu diria o seguinte, você só consegue identificar as oportunidades se você tiver as fontes certas de consulta. É o que a gente coloca no livro, né? Uma relação de fontes onde você vai começar a ver as oportunidades. Em primeiro lugar, você tem que saber que nem todas as fontes vão estar relacionadas ao seu negócio, à sua competência. Seja um empreendedor individual ou seja um empreendedor de dentro da empresa, ele tem que entender aquilo que ele é capaz de fazer. Então, vamos exemplificar. Eu, por exemplo, sou formado em medicina veterinária, né? E eu não vou procurar nada que seja, por exemplo, em comércio de bugigangas, vamos dizer assim. Eu vou procurar alguma coisa que tenha relação ou com a área médica, ou com a área animal, ou com zootecnicas. Então, você tem já um determinado nicho, um campo particular, onde você vai procurar fazer valer suas competências, né? Então, para a empresa é a mesma coisa. Quer dizer, uma empresa como a Estrela, como é que ela redefiniu o modelo de negócio? Ela não foi procurar, por exemplo, produzir tratores, né? Então, ela viu dentro do campo de atuação dela áreas que tenham sinergia ou áreas que tenham similaridade para começar a mergulhar e procurar suas oportunidades. Então, começa a tua aí, você identificar quais são suas fontes. No nosso caso, agora voltando para a empresa, a gente viu que as nossas fontes estavam no nosso laboratório de pesquisa, os nossos técnicos consultando patentes, consultando outros, prospectando mercados, indo em feiras, analisando a concorrência, o que a concorrência fazia, o que dava resultado. A gente plotou uma série de gráficos mostrando concorrentes que tinham um determinado modelo de negócio, qual era o resultado que eles vinham conseguindo, concorrentes que tinham outro modelo, o que eles conseguiam. Então a gente começou a perceber aquilo que funcionava. Aonde que entra a inovação aí? Ela entra no momento em que vocês resolveram mudar, e para isso preciso inovar, ou eu inovei primeiro e por esse motivo consegui ver coisas que eu não estava vendo, ou a inovação ocorreu durante o processo? Em que momento ocorre? Ou é caso a caso? Na verdade, eu acho que é um processo que ele ocorre meio que em paralelo, né? Não é meio dilema do ovo e da galinha, né? Sim. Assim, eu acho que Porque muitas vezes quando a gente fala em inovação, a gente imagina o seguinte, nós achamos alguma coisa nova, é nosso, né? E vamos explorar por aí. Não é bem isso. Não é bem isso. Quer dizer, você tem a inovação em pequenas coisas que podem dar grandes resultados. Sem dúvida. Então, acho que é um pouco uma coisa que corre em paralelo. A empresa, ao longo do tempo, vai se capacitando para inovar. Quer dizer, a gente não conseguiria ter feito isso na empresa se ela não tivesse já um laboratório estabelecido, com pessoas com excelente formação, doutorado, pós-doutorado, fora do país, gente que a empresa estava pagando, né, que estava apostando que pudesse trazer resultado. Isso é uma postura empresarial, né? Diversas empresas não optam por fazer isso, optam por comprar tecnologia e não tem um laboratório. No caso, vocês optaram pelo quê? Por desenvolver a própria tecnologia? No nosso caso, a gente tinha a opção era de ter um modelo de tecnologia em que nós tínhamos nossos técnicos, nosso laboratório, pessoal com alta qualificação, e ao mesmo tempo montamos uma estrutura de networking, uma estrutura de inter-relação com laboratórios dos centros de pesquisa e das universidades ao redor das nossas fábricas. Quando uma empresa decide uma ação estratégica como essa, a empresa toda está engajada nisso? De certa maneira, sim. Quer dizer, os outros produtos não pararam de ser produzidos? Com certeza. Continuaram, porque senão a empresa não vive. Claro, ela diversificou o portfólio, aumentou o portfólio. Sim e não, quer dizer, a empresa ela entende a cultura da inovação, entende a cultura do desenvolvimento de negócio. A pessoa que está lá na operação, ele tem que ter a flexibilidade de entender que em determinado momento ele vai parar aquele produto para poder testar um outro. Então isso envolve a empresa inteira, né? Então, mas como é que você faz isso dentro de uma empresa? Você cria um comitê que cuida disso? Exatamente. Foi criado um comitê multidisciplinar, né, com gente que não se mistura com a diretoria da empresa. Que não se mistura com a diretoria da empresa. Isso foi independente da diretoria da empresa. A diretoria só entrava para analisar periodicamente quais eram as propostas, como é que estava evoluindo, os indicadores do nosso funil. A gente criou uma espécie de um scorecard, um balanço de indicadores, para mostrar se a gente estava indo bem ou estava indo mal nos itens que a gente precisava realmente performar. Se por um lado a empresa como um todo participa, ele também é um processo, como eu falei, um pouco mais elitista, porque só as pessoas que têm um conhecimento mais do produto, mercado, do negócio da empresa que conseguem
Agora, essas ideias que surgem durante o processo de inovação, elas são sistematizadas, como você escreveu aqui, banco de oportunidade? São. Elas são colocadas num determinado, vamos dizer, um arquivo. Isso. E são retiradas à medida que o processo vai se desenvolvendo? Exatamente. O princípio do funil é esse. Lá na entrada do funil você tem livre pensamento, entre aspas. Né? Nem todo livre pensamento vai para a boca do funil. Mas a partir dali, quer dizer, a gente começa a fazer as primeiras abordagens para filtrar. Quer dizer, então são estabelecidos alguns critérios em cada passagem dessa para poder ir filtrando. O primeiro critério é, por exemplo, qual que é o valor presente líquido daquela ideia. Quer dizer, então você tem que estimar qual é o investimento para poder fazer aquele novo produto, ou aquele novo mercado, aquele novo negócio. Depois que você vê o investimento, você calcula mais ou menos um fluxo de caixa, de resultados que ele vai gerar, compara com o investimento e vê se o valor presente líquido é positivo. Se for positivo, então já foi a primeira filtragem. Esse é o primeiro passo? Esse é a primeira filtragem. É a primeira filtragem. Depois a gente vai filtrando sucessivamente, já sofisticando. Agora, a existência do mercado para isso não precede a tudo isso? Com certeza. Eu olhar lá no mercado e dizer, olha, né, posso pensar em chegar nesse nicho. Você tem dois tipos de abordagem. Uma em que você, como no caso da borracha para goma de mascar, a gente já tinha um mercado existente, a gente identificou uma oportunidade de entrar no Brasil e fora? Principalmente fora do Brasil. Esse produto era vendido quase 90% fora do Brasil. Ou você tem o caso em que você não tem ainda o mercado, né, mas o produto você vê um potencial tão grande nele, você entende que vai criar mercado, vai criar demanda e você assume. É um risco maior. Muitas vezes a gente pondera o risco no modelo do funil. Onde é que entra o risco nesse processo do modelo do funil? Ele entra na segunda e terceira fase. Segunda e terceira fase. Você começa já a colocar um fator de risco, porque você não consegue identificar claramente qual vai ser a demanda ou qual vai ser a capacidade que você vai ter de ter custo com aquele produto. Então você estabelece alguns fatores de risco que vão, vamos dizer assim, diminuir o teu valor presente líquido. Então você, no primeiro momento, todo mundo dá para o valor presente lá no início do funil, mas você vai passando pelos outros estágios e vai filtrando aqueles cuja ponderação pelo risco ainda apresenta um resultado positivo. Quando entra o risco, ele pode viabilizar o projeto? Viabilizar, eu digo no sentido de dizer, pode. O risco aqui é tão grande que nós não podemos correr ou nós não estamos habilitados a correr? Com certeza. Ele pode travar o processo. E pode, aí a oportunidade ela é descartada. Quer dizer, em cada estágio do funil você vai descartando aquelas que você percebe que não tem esse mesmo E potencial. O risco é um determinante para se continuar ou não no processo de inovação? É um determinante, sim. Está no livro, é exatamente isso, como é que você identifica o risco. Por modelos probabilísticos, né? O livro mostra que a gente desenvolveu um método estocástico, né, de probabilidades, porque você não está mexendo com uma ciência exata, né? Você está mexendo com uma ciência probabilística. Claro. Que pode Quer dizer, as variáveis são inúmeras. Variáveis são plotadas num sistema já predeterminado no computador que te analisa qual que é o potencial já ponderado pelo risco. Então, esse segundo modelo de você não ter o mercado, não ter a demanda, por exemplo, foi usado pelo famoso Akio Morita, quando ele criou lá o Walkman. O Walkman. Não existia o produto Walkman, mas ele teve um insight, né, teve uma ideia, era um produto que tinha muita correlação com a Sony da época, né? E ele foi para frente mesmo sabendo que tinha um risco de ninguém gostar. Ninguém gostar. E obviamente deu certo e foi a base agora do iPod, que é da reinvenção da Apple, né, com esse sistema todo. Então, você tem esses dois casos, onde o mercado já existe, o risco é menor, porque você sabe o mercado, você estima, e tem o segundo caso, onde você vai talvez desenvolver a demanda de mercado. Quer dizer, a partir do momento que o risco passa a fazer parte dessa estrutura, ele não abandona mais. Não abandona mais. Ele está lá, já foi incorporado. Foi incorporado e ele vai ser sempre... Se o risco for menor, se mostrar menor do que aquilo que você estimou, então o teu retorno é maior. Você já ponderou ele lá, então você já sabe que ele está incorporado. Né? Então funciona dessa maneira, eu acho que é. Entendo. Quer dizer, eu digo que ele está sendo incorporado porque você depois tem que ter uma resposta do mercado. Claro. Não é verdade? Sem dúvida. E você vai enfrentar a concorrência, porque antes você não produzia a borracha para o chiclete, agora você passa a produzir. Você passa a produzir. Obviamente você não consegue prever todos os movimentos. Mas aqueles que não eram seu concorrência até então passam a ser seu concorrência. E eles também vão reagir. Vão reagir. Quer dizer, então, a gente tenta prever algum tipo de reação. Olha, o preço pode cair, vamos estimar um preço menor do que está, ou vamos flutuar. Quer dizer, você começa a estabelecer as suas variáveis em função do teu conhecimento. Questão, nós partimos dizendo o seguinte, bom, a sua empresa passou por um processo de inovação e está saindo do campo da commodity para um produto com valor agregado. Isso. Mas essa massa para chiclete também não é uma commodity?
Então, ele na verdade não é, porque ele tem essas características. Ele é o produto commodity. Ele é um produto sofisticado. É isso? Na nossa definição é o seguinte: o produto commodity ele tem muitos concorrentes, ele tem um volume muito grande e ele tem preço fixado internacionalmente. Claro. Tá? O produto de maior valor agregado, como você vai caminhando na cadeia, você tem um produto que a gente chama de performance, que ele é um meio termo, e você tem o produto especial. Por que esse produto não é uma commodity, uma vez que ele é insumo da produção de chiclete no mundo? Então, aí eu vou explicar. Quando você vai caminhando nessa cadeia mais especial, você vai mudando as características. Você começa a ter menos concorrente, ou você identifica pouquíssimos concorrentes, você identifica que o volume de produção é pequeno, e terceiro, que você, na verdade, acaba cobrando não pelo mercado internacional, mas por aquilo que o produto oferece de benefício ao teu cliente. Esse é um produto de valor agregado. No caso da borracha para goma de mascar, é exatamente isso. Pouquíssimos concorrentes, volume de produção muito pequeno, né, uma quantidade ínfima que entra em cada chiclete, e ao mesmo tempo ele tem que ter uma performance, cada cliente ele exige uma performance tal que você faz o produto quase tailor-made, quase costurado, né, para esse cliente customizado para uma determinada empresa, um determinado pedido, que pode ser diferente de uma outra fábrica. Pode ser diferente de uma outra fábrica em outro lugar, exatamente. Então, a produção está globalizada também ou não? São algumas fábricas ao redor do mundo que fazem esse tipo de base para goma de mascar. Não é uma coisa também, não é um mercado amplo demais, que tem muitos players. Não, ele é mais restrito, né? Técnico, bastante técnico. Por isso que o produto tem maior valor agregado. Quantos tem no Brasil? Que fazem a goma de mascar são um só. Um só. Além de vocês, mais um. Portanto, você tem um único concorrente no mercado inteiro. Não, que fazem o clientes da empresa, um só. Fazendo a borracha para goma de mascar no Brasil, só a Petroflex. Antes eles importavam então essa borracha? Antes eles importavam essa borracha ou usavam um produto que não era esse mesmo produto. Era um outro produto com base látex que dava uma performance inferior, né? Que aí nós tínhamos 2 fabricantes no Brasil. Mas quando começou a entrar esse produto... Látex é borracha natural, é isso? Látex também é uma borracha ou natural ou sintética, tá? Mas que não tem a mesma característica dessa borracha quente que a gente desenvolveu. Bom, esse processo que você desenvolveu está desenvolvido aqui no livro Fábrica de Ideias, é isso? Tá aí. O processo está aqui. O modelo. Ele não tem o case específico da Petroflex, não foi essa a intenção. Eu cito aí na introdução que a gente se baseou no caso que a gente desenvolveu dentro da empresa, mas ele foi feito para qualquer empresa e também para qualquer empreendedor que quiser buscar suas oportunidades. Ele é uma metodologia que se aplica tanto a pequenas, médias ou grandes empresas, desde que você tenha vontade de fazer. Se aplica na pequena, média e grande empresa? Se aplica. Numa pequena empresa se aplica? Numa pequena empresa também você pode se aplicar. Obviamente não com a mesma sofisticação. Sem dúvida. Uma grande empresa, por exemplo, os modelos probabilísticos que a gente tem aí de exemplo, provavelmente o pequeno empreendedor não vai desenvolver. Claro. Mas ele pode criar o seu funil, sim, e ele pode consultar suas fontes de oportunidades, que elas são amplas, né? Elas são gerais para qualquer tipo de empresa. Tá certo. Então ele é aplicável. Ok. Bom, eu queria dizer a você então que nos acompanha aqui na Rede CBN que mais detalhes do assunto está no livro Fábrica de Ideias, Bancos de Oportunidades, publicado aqui pela editora Saraiva. Eu quero agradecer a participação conosco do Vanderlei Passarella, que é um dos autores do livro. Passarella, obrigado pela participação conosco aqui na Rede CBN. Ok, Roto, muito obrigado ao seu tempo também. Ok, muito obrigado. E você pode, obviamente, rever o vídeo, né? O áudio, obviamente, você vai acompanhar na CBN, e o vídeo você pode vê-lo todas as vezes que você quiser. Aliás, pode também fazer pergunta para o Vanderlei. Eu pedi ao Vanderlei que respondesse, é só você entrar na página da CBN e clicar lá no blog do Barbeiro. Que sou eu, viu, Passarella? Tá ok. Obrigado. Obrigado, até mais.